Como construir uma agência de marketing de 10 mil por mês em 30 dias. Nesse vídeo eu vou te passar a estrutura que você precisa ter para conseguir chegar nessa agência de 10 mil por mês e manter. Então, as ferramentas que você precisa, qual custo você vai ter, processo que você tem que ter de rotina e de organização, tudo que você precisa ter para fazer uma agência de 10 mil por mês. Nós vamos ter 4 tópicos no total. O primeiro tópico é a estrutura da empresa. Então, você vai escutar bastante na internet que você precisa para começar com a sua agência. Você precisa de clientes, você precisa vender, você precisa investir, prospectar, tal. Mas desconfie dessas pessoas que falam que primeiro você ganha dinheiro para depois você se estruturar. Como a gente está falando aqui de empresa, nós estamos falando de uma agência, nós temos que começar com a estrutura da empresa. E a estrutura da empresa, ela precisa ter alguns pontos com foco, tá? Quais pontos são esses? Primeiro, fiscal, depois contratual e digital. Não precisa necessariamente ser nessa ordem, tá? Você pode começar fazendo sua estrutura digital, depois a contratual e depois a fiscal, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas eu desenvolvi nessa ordem aqui. Então, vamos começar com a estrutura fiscal. O que você precisa ter na sua agência para alcançar 10 mil por mês e manter, né, escalando depois de 10 mil por mês? O que você precisa? Você precisa de uma contabilidade. Então, igual eu falei, desconfie de pessoas que vão falar na internet que você vai começar aí com o seu MEI, começa sem empresa. Geralmente, quando alguém te indica para você começar o seu negócio, começar a sua empresa, sem você ter a contabilidade, sem você estruturar, essa pessoa, na verdade, ela quer te vender alguma coisa, te vender que é fácil, te vender que é uma renda extra, alguma coisa do tipo. Mas você não quer isso, você quer ter uma empresa e uma agência que fatura 10 mil por mês. Você vai precisar de uma contabilidade. Então eu não estou falando aqui que não dá para começar com um MEI ou não dá para começar sem um CNPJ. Eu estou falando que não faz sentido algum você começar sem um CNPJ, tá? Talvez dê para você fazer dessas outras formas, você tem que procurar uma contabilidade, mas eu acredito que a melhor forma de começar, mesmo com 0 clientes, é ter na contabilidade. Dentro da contabilidade, você vai ter alguns custos. Então, você vai ter o custo da contabilidade. Vou puxar aqui, ó. Custo da contabilidade, que geralmente vai ser entre 250 a 500 reais por mês. Você encontra mais caro, você encontra mais barato. Eu coloquei uma média aqui, vamos considerar 250. Você vai ter custos com o seu Prolabore, que é a retirada de salário do empresário, do dono. Eu coloquei aqui 150 reais, que é o custo de o Prolabore de um salário mínimo, tá? Você vai ter um imposto e, pelo que eu lembro, quando você fatura 10 mil, redondinho, você vai pagar mais ou menos ali, pode ser mais, pode ser menos, uns 800 reais por mês, tá? De estar emitindo as notas dos clientes e ter um faturamento de 10 mil. E uma vez por ano, vai vir uma arrecadação da prefeitura. Eu pago geralmente aqui 600 reais, depende da prefeitura, depende da sua cidade. Mas é uma vez por ano, então eu não vou considerar esse valor. Então, para você ter a agência, chegar nesses 10 mil e manter esses 10 mil, você vai ter um custo mensal aí com a sua parte fiscal de uns 1.200 reais por mês. Então, essa é a grande realidade da construção da agência. Tá bom? Aí eu não sei se você acha isso bom, se acha ruim, comenta aqui para mim. Depois que você tem a sua parte fiscal estruturada, você vai precisar da parte contratual. Eu recomendo que você utilize o ChatGPT. Você pode procurar um advogado, você pode comprar esses contratos, fazer tudo, mas eu já não recomendo que você gaste dinheiro. Se você está perto dos 10 mil ou fatura 10 mil ou um pouco menos, enfim, não gasta dinheiro com isso. Com o ChatGPT você vai conseguir montar uma parte contratual bem interessante para chegar nesses 10 mil ou manter esses 10 mil.
E lá com o ChatGPT, eu vou deixar aqui algumas dicas, porque não faz parte do assunto desse vídeo, mas o que precisa ter nesse contrato. Então, é interessante que você lembre quais são os seus entregáveis. Então, vai ser um contrato só de Meta Ads, só de Google Ads, vai ser um contrato do quê? Quais as possibilidades de churn do meu cliente? Então, quais são as possibilidades do meu cliente sair da agência? Ele pode sair, não pode sair, tem multa, não tem multa, o que vai acontecer? Como que funciona a renovação do contrato? É importante você saber, você colocar lá, né, como que funciona a renovação do seu contrato e os horários do seu serviço. Isso é muito importante, porque um monte de gente reclama, pô, mas o cliente manda mensagem fora do meu horário, o cliente está cobrando aqui uma resposta no domingo. Coloca no contrato e explica para o cliente que você não trabalha de domingo ou qual que é o seu horário. Isso é muito importante ter no seu contrato, fora as outras coisas que você vai descobrindo no meio do caminho. Fora a parte contratual, né? Você pensa, pô, parte contratual, ChatGPT, eu só vou fazer o contrato? Não. É bom que você tenha já a sua proposta, com os seus valores, com os seus entregáveis, modelos de e-mail. Então, o cliente entrou na agência, tem um e-mail, o cliente saiu, tem um e-mail, o cliente esqueceu de te pagar, tem um e-mail. Modelo de relatório, para você manter o cliente informado. Termos, então, se o cliente quer adicionar um serviço a mais, vai fazer outro contrato? Não, você faz um termo, um aditivo de contrato. Cliente saiu, você tem um termo ali do quanto ele te deve, ou se ele não te deve nada. E lá com o ChatGPT você já consegue também ter ideia de planilhas ou pegar algum sistema aí de configuração da sua agência, de gerenciamento da sua agência, tá bom? Então você precisa ter isso daqui antes de começar. Ou então, você está no caminho de chegar nos seus 10 mil por mês, você precisa ter isso daqui. Se você almeja ter 10 mil por mês de recorrência na sua agência, seja com o tipo de serviço que for, no meu caso é tráfego, pode ser um social media, a sua agência precisa disso daqui. Depois, você precisa da parte digital. Então, o que eu recomendo? Que você tenha aí, pelo menos, um contrato ali com a Hostinger e contratado também o Canva. Então, para que tudo isso? Para que você consiga ter seu domínio e sua hospedagem e você tenha um site no ar. Você vai precisar de um site. Mesmo que você pense, eu vou prospectar meus clientes através de mensagem no WhatsApp. Não importa. Ter o site no ar é muito importante porque passa mais confiança para os seus clientes, futuros clientes. E também você precisa ter um e-mail profissional. Aí o e-mail já fica com o nome da sua agência. Fica tudo bem redondinho. E você também já trabalha ali no Canva uma identidade visual. Você com 10 mil por mês, eu não recomendo que vá atrás de uma identidade visual que você tenha que pagar para fazer um design ou coisa do tipo. Utilize o Canva, utilize alguma outra ferramenta, faça a sua identidade visual com as cores da sua agência, já passa isso para a proposta, passa isso para as planilhas, para ficar tudo bem bonito, tudo bem interessante. E aí, qual que é o custo que você vai ter com isso daqui? Domínio, R$40 por ano. E hospedagem, na Hostinger, eu pago hoje, não sei se vai mudar por quando você estiver vendo, uns R$130 por ano. Eu vou deixar aqui na descrição um link. Se você contratar o plano anual da Hostinger, ele dá um desconto. Então eu tenho esse desconto lá na Hostinger. Eu vou deixar o link que você procura aqui na descrição. Se você quiser fazer o site da sua agência ou indicar para algum cliente, tem desconto na hospedagem. Beleza? Então tem mais esse custo aqui, só que é um custo anual, então eu nem vou adicionar aqui nesses 1.200 por mês. Por enquanto, você consegue aqui manter uma agência de 10 mil com um custo de 1.200 por mês. É muito bom. Por enquanto, muito bom. Tá? Então, você precisa da estrutura da empresa. Esse é o primeiro tópico. Se alguém tenta te ensinar agência e não começa da estrutura, principalmente da estrutura fiscal, desconfie. O segundo ponto que você precisa para manter, para chegar, para ter a sua agência de 10 mil por mês, são ferramentas. Então, eu vou passar aqui para você a seguinte forma. Ferramentas que são indispensáveis, você precisa ter essas ferramentas aqui. E as ferramentas dispensáveis, beleza? O que é indispensável na minha operação hoje? Assinatura online, relatórios automáticos, Google Drive e o Canva. Isso é indispensável mesmo. Então você tem que assinar os seus contratos de forma online,
Eu sei que existem algumas ferramentas gratuitas disso, mas elas têm limite e o cliente sabe que é gratuito, você não cria branding em cima da sua agência. Então, tudo que você usa que é gratuito não cria branding da sua agência. E você precisa de brand, porque o brand vai te ajudar a você a cobrar mais. Então, você tem uma assinatura numa ferramenta que é paga. Existe a versão gratuita e você tem ela paga. O cliente, ele vê valor nisso. Tem várias formas de criar brand. Tem o brand das ferramentas que você utiliza, tem o seu brand intelectual, tem o seu brand social, como que você se veste, os itens que você usa. Então, você investir num equipamento, você investir num celular, numa iluminação, no microfone que eu estou usando aqui, tudo isso cria brand, tá? Então, essas são as ferramentas indispensáveis e eu tenho um custo hoje de uns R$180 por mês com essas ferramentas, beleza? Isso para acrescentar naqueles 1.200 da contabilidade. Porém, eu também utilizo outras ferramentas aqui na operação, mas são dispensáveis para você. Então, quais são essas ferramentas? Eu utilizo o ChatGPT pago, você não precisa. Eu utilizo o CapCut, então eu prospecto o cliente através de conteúdos e às vezes é um conteúdo para anúncio, às vezes é um conteúdo para o YouTube, eu edito pelo CapCut. Eu utilizo o ManyChat, faz parte de uma estratégia de prospecção, você não precisa utilizar, mas eu recomendo bastante. Eu utilizo VPN, mas são questões de alguns tipos de cliente que eu preciso executar isso daqui. E emissor de nota fiscal é dispensável. Hoje eu não utilizo, já utilizei. Eu prefiro não utilizar, mas você pode ter interesse nisso, tá bom? Eu gosto de ter a pessoa que emite minhas notas, ao contrário de ter um emissor que faz isso automático, beleza? Mas é dispensável, você não precisa. Acrescenta R$290 por mês aqui sem o emissor, então é isso que eu pago, 290 mais 180 de ferramentas. Se eu estivesse utilizando emissor, seria 550 mais 180 por mês. Então isso já agrega naqueles 1.200, beleza? Você vai precisar disso daqui para ter sua agência faturando 10k. Você precisa assinar, você precisa mandar relatório, precisa de um drive, que vai ser o tópico do o nosso próximo tópico aqui, de organização, e precisa de Canva, porque você vai ter que fazer alguma imagem uma hora ou outra. Mesmo que eu faça tráfego, uma hora ou outra eu tenho que fazer alguma coisa e eu utilizo o Canva. Próximo tópico da agência de 10 mil é a organização. Então, tempo vai ser o seu melhor aliado. Tempo é dinheiro. Se você fatura 10 mil e trabalha 5 dias por semana durante 6 horas, é uma coisa. Se você fatura 10 mil e você trabalha 2 dias por semana, 4 horas, é outra coisa. Quem ganha mais dinheiro? Mesmo sendo 10 mil por mês, quem trabalha menos ganha mais dinheiro porque tem potencial para ganhar mais. Já quem trabalha mais ganha menos. Então a organização vai fazer com que você não necessariamente coloque um 0 a mais no seu faturamento e de imediato, mas ela vai te permitir que você tenha tempo para colocar esse 0 a mais no seu faturamento. Então o que eu posso te passar aqui sobre a organização para a agência que fatura 10 mil por mês? Eu recomendo que você tenha o seu Google Drive e você tenha uma pasta da sua agência, e dentro dessa pasta da sua agência você vai ter outras 4 pastas. Você vai ter a pasta administrativo, a pasta de clientes, a pasta comercial e a pasta documentos. Você pode usar um sistema para isso, por exemplo, o Monday. Você pode usar o Notion. Tudo bem, eu uso o Google Drive, tá? Faz parte da minha estratégia de agência. Eu prefiro o Google Drive. E lá eu tenho 4 pastas, beleza? Dentro do administrativo eu tenho o quê? Outras pastas com alguns documentos. Por exemplo, eu tenho uma pasta chamada Novos Contratos. Lá tem contratos em branco para eu preencher. Lá tem ordens de serviço para eu preencher. Lá tem várias coisas para quando entra um novo contrato na agência. Todos os documentos de novos contratos estão ali. Eu tenho, por exemplo, uma pasta dentro do administrativo que são de notas fiscais, que é onde eu faço a apuração das notas fiscais. Eu tenho dentro do administrativo planilhas, planilha financeira, planilha dos clientes e tudo mais, termos. Então eu tenho tudo que administra a agência dentro dessas pastas. Dentro da aba clientes eu tenho a pasta raiz de cada cliente,
que é uma pasta onde eu coloco, por exemplo, os contratos assinados, os boletos do contrato, toda a comunicação com o cliente salva ali. Eu tenho também a pasta de clientes antigos, então, para ter todo o histórico do que já aconteceu. E tem alguns setups, por exemplo, algumas estratégias de campanha para determinado nicho. Eu tenho a pasta comercial e dentro dela eu tenho separado as propostas por cada plataforma, as planilhas, então talvez uma planilha de prospecção, talvez uma planilha de um CRM que você pode ter ali em formato de planilha e não em sistema, e alguns scripts. Então, se você faz alguma prospecção cold call, cold mail, manda mensagem no Instagram, você pode ter alguns scripts. E também tem a pasta documentos, que é onde eu guardo os documentos da empresa. Então ali eu tenho cartão CNPJ, contrato social, documentos meu, né, se precisa. Então tem tudo aqui. Então, basicamente, tudo da agência está dentro dessas 4 pastas e eu tenho uma organização muito boa dentro disso, que me permite ter mais tempo. Ok? Por último, para finalizar a construção da agência de 10 mil por mês, você precisa ter uma forte prospecção. Todo o resultado da sua agência, independente do que você faz, se é social media, se é tráfego, enfim, depende de prospecção. Porque senão mais clientes saem do que clientes entram. E aí você quebra, beleza? Então, prospecção para agências que estão buscando 10 mil ou já estão no resultado de 10 mil por mês, você precisa focar em uma única plataforma. Você não tem faturamento suficiente para diversificar, para tentar fazer coisas absurdas. Não, 10 mil por mês é muito fácil. Eu tenho a agência há 6 anos e tem 6 anos que eu não faturo abaixo de 5 dígitos. Então é muito fácil de você se manter, é muito fácil de conseguir chegar. Mas você tem que entender que 10 mil por mês, dentro da internet, dentro do mundo de agências, é um resultado baixo. Então, para você manter isso, é fácil, não precisa fazer loucuras. Então, você precisa ter uma boa plataforma na qual você prospecta, na qual você fica muito bom. Eu recomendo o Meta Ads para você. Por quê? Você pode fazer anúncios no Google, LinkedIn, YouTube, enfim. Eu acredito que o Meta Ads é o mais fácil, é o mais simples, é onde você consegue assim ter uma desenvoltura melhor de prospecção. Dentro do Meta Ads, você precisa do quê? Você precisa de criativos, você precisa de orçamento e precisa de alguma estratégia. Quando eu estou falando de orçamento, dentro dessa faixa de 10 mil por mês, você não deve gastar mais do que 500 a 1.000 reais por mês para sua construção. Tá? Isso daqui é para você manter e expandir. Você pode gastar tudo o que você ganha na prospecção para fazer uma escala mais forçada? É óbvio que você pode. Eu estou falando aqui do mínimo que você precisa ter para manter e crescer aos poucos. Ok? Você pode colocar muito mais. Mas geralmente você vai precisar de 500 a 1.000 reais por mês em anúncios. No Meta Ads você consegue manter esse resultado. Ou chegar nesse resultado. Criativos. Eu vou abrir um criativo aqui para você ter uma ideia do tipo de criativo que eu rodo aqui esporadicamente para a agência. Então eu estou aqui na biblioteca de anúncios e eu tenho algumas imagens, carrossel, que rodam, algumas imagens estáticas e também vídeos. Então eu tenho vídeos sem edição alguma. Se você tem um escritório de contabilidade, provavelmente você está passando por uma dessas 3 situações. Primeiro, ou você está perdendo mercado, perdendo competição de preço contra essas contabilidades digitais. E também tenho... Se você tem um escritório de contabilidade, provavelmente você está passando por uma dessas 3 situações. Primeiro, ou você está perdendo mercado, perdendo competição, preço. Então eu te mostrei sobre criativos e estratégia. A melhor estratégia que eu tive até hoje e que eu permaneço é a venda consultiva. Basicamente eu tenho criativos que levam o empresário a marcar uma reunião comigo. Ele deixa algumas informações para eu saber quem ele é. Eu faço uma pesquisa sobre a empresa dele, como que eu posso ajudar. Eu mostro tudo isso para ele e ele decide se ele quer fechar ou não. É muito forte, tá? Essa venda consultiva. Eu acredito que é muito melhor do que aquelas reuniões de venda onde eu ofereço meu serviço. Eu geralmente nunca ofereço meu serviço, eu mostro o que pode ser feito para melhorar o resultado do cliente. E ele fala, eu quero, eu não quero. É basicamente assim que você pode construir uma agência de marketing
que ela fatura 10 mil e se mantém em 10 mil por mês, e você consegue fazer isso em menos de 30 dias, você consegue ter esse resultado de 10 mil por mês em 30 dias? Se você já tiver experiência, sim. Se você está começando do zero, é um pouco mais difícil. Mas não desanime. É um resultado que, se você for parar para pensar, o meu custo com prospecção, contabilidade e ferramentas não passa de 3 mil. Se eu faturo 10, eu estou colocando 7 mil no bolso. Eu posso fazer muita coisa com esses 7 mil, como investir mais para crescer mais e ainda ter mais dinheiro no meu bolso. Então não desanime, porque não é algo que você constrói em 30 dias, todas as vezes, todo mundo vai conseguir fazer isso. Não. Necessita muita experiência, muita dedicação. Mas a estrutura para você construir a base para estar pronto para faturar isso, é essa que eu te passei aqui. Agora comenta aqui para mim, eu cheguei até o final, para saber se você assistiu tudo, e aí eu vou ficar bem contente se você gostou desse conteúdo. Valeu, um abraço, tchau, tchau.